Olá pessoal do YouTube, estou aqui para gravar esse vídeo como se constrói uma mesa de afinação de acordeon. Vamos lá? Bom, vou começar aqui pelos furos feitos dos registros. Eu fiz esses furos dá aproximadamente 7 milímetros de diâmetro, tá vendo? Eu instalei aqui os registros aqui embaixo da mesa. Como podem ver, cada registro desse aqui tem uma função, abre aqueles furos que vocês viram lá em cima. E aí vocês conseguem alternar os furos. Ó, tá vendo? Fecha todos para não entrar sujeira e tal. Aqui pode alternar, deixando um só aberto, dois abertos e vice-versa, né? Esses furos foram feitos da seguinte forma. Eu peguei aqui, ó, fiz um desenho aqui, não sei se dá para ver, mas aqui esses quadradinhos estão representando aqui os registros e aqui são os furos. São os furos. Eu fiz uma valeta aqui por fora e por dentro da tábua, na diagonal, eu fui até o fole. E lá é o que eu vazei para dentro do fole. Por quê? Porque desta forma, de outra forma, não tinha como vedar os registros, o movimento dos registros dentro do fole. Então, eu fiz dessa forma, ficou muito bacana. Como podem ver, aqui está o furo e o fole está mais ou menos nessa direção aqui. E há uma distância aqui que o furo passa por dentro aqui, que é mais ou menos nesse desenho aqui. Está mostrando esse desenho, tá? Deixa eu mostrar aqui a mesa por baixo. Vocês podem ver, foi instalado o fole aqui. Essa aqui, na verdade, é uma mesa de centro, uma mesinha de centro comum, dessas que você põe no meio da sala. E ela, na verdade, é na horizontal, que é aquela que põe o vidro em cima e tal. Eu a coloquei na vertical e aí instalei o fole em cima dela. Como vocês podem ver, aqui nas laterais, só puxar um pouco aqui, tem umas molas. Tem umas molas aqui. Essas molas, na verdade, é para puxar o fole de volta. No momento que você pressiona o pedal para baixo, ó, estou pressionando aqui, vocês podem ver que o fole está abrindo. No momento que você solta, ó, as molas estão puxando o fole para cima. Ficou muito bacana, ficou muito bacana. Essas emendas aqui que vocês podem ver, essas são emendas que eu adaptei. Por quê? Porque eu não tinha espaço para guardar. Então, quando terminar de fazer a afinação, é só desmontar. Isso aqui vai ser reduzir todo esse tamanho aqui pela metade. E aí fica muito bacana. Essa adaptação aqui foi feita para encaixar aqui, ó, o motorzinho que vai lixar as vozes. Também ficou legal. Você terminou de lixar, é só colocar o motorzinho e não te dá nenhum trabalho. Isso aqui foi feita, essa outra adaptação aqui, ó, tá vendo? Para pendurar o motorzinho. Esse é um motor de mini retífica, um motorzinho simples de mini retífica, se encontra em qualquer. E é isso aí, pessoal. O gasto disso não foi muito. Eu colei uma borracha aqui, ó. Como pode ver, uma borracha macia. E tem que ficar bem retinha aqui para não ter vazamento de ar, para as vozes tocar direitinho, né? Deixa eu só pegar aqui um castelo. Vou pôr aqui para vocês verem. E aqui dá até para tocar, ó. Dá até pra tocar as duas vozes juntas. Tá vendo? Ó. Quer ver? Eu vou pôr para tocar uma voz só. Ó, um furo só, pronto. Tá vendo? Ficou perfeito, né? Ficou muito bom essa adaptação. É isso aí, pessoal. Essa é uma mesa de afinação de acordeon. Caseira, mas achei que ficou muito bacana.
Fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito satisfeito. Acho que ficou... Agora eu quero falar 10. um pouquinho sobre os registros do acordeon. Muita gente pensa que os registros do acordeon, esses pontinhos que tem marcado nos registros, dá a impressão que é para escolher, tipo assim, quantas vozes tem o acordeon. Na verdade não é bem por aí. Esses pontinhos, todos os registros é marcado por pontinhos, por bolinhas. Significa quais são os castelos que estão tocando, quais são as vozes que estão tocando e quantas vozes está tocando o acordeon. O master, por exemplo, quando você fala no master, todo mundo fala, olha, você quer saber quantas vozes tem o seu acordeon? Aí, olha, só olhar no master, no registro do meio, você vai lá. Se tiver 4 pontinhos, o acordeon significa que o acordeon é em quarta de voz. E não é só para isso. O master, na verdade, quando você aperta o registro master do acordeon, está dizendo que ele está abrindo todas as vozes do acordeon. Então, vou aqui dar o exemplo, só virar a câmera aqui. Então é o seguinte, quando você vê o master, onde está o master? Aqui está o master. Tem 4 pontinhos. Nesse caso, esse acordeon é em quarta de voz. Então, o que acontece? Se você toca, vou dar um exemplo, um Fá. Aqui, por exemplo, se eu toco um Fá, eu estou abrindo 4 vozes do acordeon. No caso, são esses 2 castelos superior aqui, que abre, né, essa sapata de cima. Então, são 4 vozes tocando ao mesmo tempo. Por isso que é bom você ficar atento. Vou dar outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, eu fiz um pequeno desenho aqui. Não sei se dá para ver. Fica complicado, né, para ver o desenho. Mas eu fiz um desenho aqui para explicar isso melhor. Esses quadradinhos aqui, não sei se dá para ver assim. Acho que assim dá para ver melhor. Representa os castelos por dentro. Então é feito dessa forma mesmo aqui, tá vendo? Os castelos é bem desse jeito aqui, aonde sopra o acordeon. Então vamos pegar esse aqui, ó. Tá vendo que tem um pontinho só? Um pontinho, esse basson. O seu nome é correto? É balsam. Bom, vamos pegar aqui esse pontinho aqui, que tem um pontinho só aqui embaixo. Significa que abre somente a primeira voz. Aqui, ó. Uma desses primeiros 2 castelos, ó, são um castelo, 2 castelos. Então, e aqui 3, 4 castelos. Então está dizendo que está abrindo essa primeira voz aqui, essa primeira fileira aqui, ó, né, de castelo, e essa primeira fileira aqui do segundo conjunto de castelos. Então, está dizendo que está abrindo uma só voz em cada castelo. Na verdade, são 2. Como você está tocando, um exemplo, você toca, no exemplo que eu dei lá, você toca em Fá, vai tocar somente uma voz aqui. Então, isso é bom para quê? Para que vocês tomem cuidado, que quando você estiver usando o master, por exemplo, você está tocando 4 vozes. Ó, você está tocando 1, 2, 3, 4. Você está tocando 4 vozes ao mesmo tempo. Quando você tocar na tecla Fá, por exemplo. Entende? Então, se você estiver tocando nesse último, aqui, nesse balsam aqui, então tem um pontinho, significa que está aberto uma voz somente do acordeon. Então é para você tomar cuidado, para não forçar muito, porque às vezes se força muito, desafina, muita pressão em cima de uma voz fina, e o que acontece? Ou ela chega a quebrar mesmo. Se você forçar muito, pressionar muito o fole, você pode quebrá-la. E aí você fala, pô, mas aí tudo bem, eu não vou tocar nesse registro, eu toco em master. Só que quando você toca em master, essa voz também está tocando. Então se ela estiver desafinada, ela vai tocar desafinada quando estiver tocando em master. Bem, então, pessoal, estamos aqui de volta. Estou aqui de volta para dar continuidade ao aprendizado de afinação de acordeon. Não sou professor de nada, sou aluno de tudo. Como diz o Raul Seixas,
Muita gente perguntaram em outros vídeos que eu vi como é que faz para identificar o acordeon quando ele está desafinado. Então, para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui em Master. Então, se você pegar aqui, por exemplo, um dueto de Mi, por exemplo, não sei se dá para perceber, mas percebe que o som está ondulado, está com ondas. Quando está afinado, ele é sereno, ele é reto. Então, novamente, só com uma paletinha só para você ter ideia, ó. Percebe que o som está ondulado, então está desafinado. Se estivesse afinadinho, estaria retinho o som, né? Porque o que acontece é o seguinte, se você toca uma nota, por exemplo, eu pego essa nota aqui, e ela fica ondulada, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá ondulada. Então, porque na verdade, em Master, está tocando 4 vozes ao mesmo tempo. Então, se não tiver iguaizinhas as notas, ela fica com esse som, dando esse eco. Está desafinada. É isso que dá para identificar uma acordeon desafinada. É claro que um cara que sabe tocar, ele pegando, né, ele já vai perceber logo. Não é meu caso, não sei tocar. É isso aí, pessoal. Estamos voltando agora retornando com o processo de afinação do acordeon. Como vocês podem ver, Castelo. Agora um detalhe, conselho de amigo. Eu fiz uma sepultura atrás do prédio, abri um buraco. Caso a afinação do meu acordeon não dê certo, já sabe, né? Vou ter que enterrá-la lá. Cremar também é uma boa ideia. Celulose e madeira é uma boa combinação em combustão. Bom, mas é isso aí. Bem, pessoal, estamos voltando aqui novamente para dar continuidade ao vídeo do aprendizado de afinação de acordeon. Eu fiz um desenho aqui, na som aproximada aqui. Aqui está identificado todas as notas, inclusive o número de cada voz. Então é importante você fazer um estudo no seu instrumento antes de abri-lo. Aqui representa os castelos naturais e notas maiores, e aqui representa os castelos em sustenido e bemóis. Com uma pequena observação, o único detalhe é o dó. O primeiro dó aqui, ele toca no castelo do sustenido. O mi, o último mi, também toca nos castelos dos sustenidos bemóis. As demais notas são todas, esse aqui estou falando das notas naturais, que são as teclas brancas do acordeon. As teclas pretas tocam todas nos castelos, nos últimos 2 castelos, que são os castelos sustenido e bemóis. Perfeito? Ótimo. Então, para você começar a iniciar a afinação do acordeon, é importante que você saiba as notas que você está afinando. Que vamos dar um exemplo. Imaginamos que uma outra pessoa monta essa nota errada. Vai ficar difícil para você chegar na nota. Se você, por exemplo, se punha um Fá, esse aqui é o Fá maior. Se você coloca ele aqui, como é que você vai conseguir chegar só o Lá? Vai chegar um Lá, fica complicado, tá certo? Então é importante que você saiba realmente quais são as notas do castelo para você ter sucesso na sua afinação. Para quem tem interesse em fazer uma afinação de acordeon, para economizar, não aconselho. Esse é um negócio, é uma tarefa árdua, é difícil. Então, agora para quem é aventureiro como eu e quer aventura, quer desafio, essa é a coisa certa para você ter um desafio. É muito bom. Bom, esse aqui é um castelo, não é do meu acordeon, é um castelo de 80 baixos. Então,
quando a voz, detalhe, quando a voz é muito grossa, às vezes você não consegue tocar aqui na mesa. Ou quando ela é muito fina, que é aqui chamadas pícolos, ela você tem que... Eu usei a boca para tocar algumas notas dessa. Por quê? Porque no fole, no instrumento, na mesa, ela toca, mas não toca adequadamente. Você pode perceber isso usando o aparelho. Esse é um aparelho muito bom, esse aparelho é muito bom. Não sei, deu para ver aí, é um aparelho muito bom. Existe nesse aparelho aqui o manual. Detalhe importante. É importante, antes de mais nada, você conferir se realmente a nota que você vai afinar, você confere por aqui. O manual, você identifica a nota e aí sim você tem certeza que a nota que você está afinando é a mesma. Aqui no automático, porque o que acontece? No automático, às vezes o aparelho às vezes identifica um sol, mas ele pode cair, por exemplo, um sol sustenido. Ou tipo o dó, ele pode voltar um pouco atrás e tocar e aparecer no aparelho si, por exemplo. Então você precisa ter certeza da nota correta. Mas esse aparelho é ótimo. Aqui existe o diapasão, esse aparelho. Ele tem inúmeros tons, vários dós diferentes, de tons diferentes. Então é bom, depois da afinação, você comparar com esse toque para você ter certeza que teu aparelho está afinado, que a tua voz está afinada. A outra maneira de você comparar e ver se a voz está afinada é assim: você pode usar o tinido da voz, né, a vibração da voz. Então deixa eu ver se tá dando para ver aqui, tá dando para mais próximo aqui. Eu vou só usar uma chave de fenda, usar aqui por dentro. Então você pode fazer dessa forma, ó, usar aqui, ó. E aí você consegue depois fazer o mesmo com a outra, tá vendo? Tá afinadinha. Tá afinadinha. Então o timbre de voz é o mesmo, então significa que as duas palhetas estão afinadas. A outra forma, jamais você lixa por dentro da voz, aqui por dentro. Você consegue pegar, tá dando para pegar perto, por dentro da voz. O ideal é você lixar sempre por fora, mesmo as de dentro. Mesmo as de dentro, é importante que você... Eu fiz da seguinte forma: usei uma ferramenta, uma chave de fenda, forcei a voz aqui. Você consegue pegar aqui. Forcei a voz e usa a lixa aqui, ó. Usa a lixa, você consegue pegar? Uhum. Pronto, afinou, compara, toca lá no afinador, tá tudo certo. O que acontece? Essas pícolos, chamados pícolos, são muito sensíveis. Então, ou você é muito corajoso e força aqui e usa uma lixa muito fina aqui por trás. Eu fiz isso, mas acabei quebrando uma voz mais fina. Então o ideal que seria você arrancar fora e afinar fora, e aí depois você colar novamente com cera, que é o ideal. Bom, acho que é só isso. Vou dar só uma tocadinha aqui para vocês verem como é que funciona esse desenho aqui. Deixa eu tirá-lo daqui. Bom, e aqui você pode, não sei se dá para aproximar aqui, aproxima aqui, tá dando para ver os números, então eu vou só tocar, tá vendo? É um Si, a nota é Si e tá baixo, precisa estar certinho aqui no meio, zerar aqui para estar correto. Deixa eu tocar uma outra nota aqui. Ó, é um Mi 4. E aí precisa subir também a nota. Então aí você vai lixando. Um conselho, o ideal, se você precisar baixar uma nota, por exemplo,
ao invés de você lixar, igual está aqui lixando o pé da voz, eu aconselho você estanhar. Pegar um ferro de solda, e estanhar com um pequeno estanho aqui na ponta. E aí você consegue com a lima ir lixando até chegar o ideal daquilo que você está pretendendo chegar. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acho que é uma boa dica. Novamente, se você não for uma pessoa que não for aventureiro, não tenha aventura, não tenha segredo, a inteligência da afinação do acordeon é a paciência. Você tem que ter muita paciência. É isso aí. Valeu. Bem, pessoal, aqui está o resultado da afinação do acordeon.